A Rede Globo exibia 19 horas semanais de programação infantil original na TV aberta. Em 2024, esse número é 0. O SBT, que chegou a ter 4 blocos diários voltados para crianças nos anos 2000, hoje opera com reapresentações esparsas e séries licenciadas de baixo investimento. A Band Crianças acabou. A TV Cultura reduziu drasticamente sua produção própria. E não foi um cancelamento, não teve anúncio, não teve manifesto. Foi uma transformação silenciosa. Você percebeu a mudança, mas provavelmente não consegue dizer quando aconteceu, por que aconteceu ou quem decidiu. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Esse vídeo não é sobre nostalgia, é sobre mecanismo. Nós vamos fazer a autópsia completa da programação infantil brasileira na TV aberta. Quando ela morreu, como ela morreu e, principalmente, por que ela morreu. E a resposta não é porque a internet chegou. A resposta envolve cabo, streaming, algoritmo, custo de produção, audiência fragmentada, brand safety e uma mudança brutal na forma como entretenimento infantil virou produto algorítmico. O que você vai descobrir aqui não é só o que aconteceu com a TV, é o que aconteceu com curadoria, ritual compartilhado, formação cultural e pertencimento geracional. Porque canais infantis não eram só conteúdo, eram estrutura de memória coletiva. E quando essa estrutura morre, sobra fragmentação. Vamos começar pelo auge. Entre 1995 e 2005, a TV aberta brasileira era o centro gravitacional do entretenimento infantil. Não era uma opção entre várias, era o lugar. A Rede Globo tinha o TV Globinho, que ia ao ar de segunda a sábado, com curadoria fixa, desenhos licenciados de qualidade como Dragon Ball Z, Pokémon, Sakura Card Captors e produções próprias como Castelo Rá-Tim-Bum e Sítio do Pica-Pau Amarelo. O SBT tinha Bom Dia e Companhia, Sábado Animado, Domingo Animado e Casa dos Artistas Mirins. Uma estrutura de programação que ocupava mais de 20 horas semanais. A Band tinha o Band Crianças, que exibia Caverna do Dragão, Thundercats, He-Man. A Record tinha tentativas menores, mas constantes. E a TV Cultura tinha Rá-Tim-Bum, X-Tudo, Castelo. Produção própria de altíssima qualidade, financiada por modelo público. Esse modelo funcionava por alguns motivos fundamentais. Primeiro, a TV aberta era o único acesso democrático a entretenimento visual infantil de qualidade. Segundo, anunciantes pagavam por esse público. Criança assistia, pedia para o pai comprar. O modelo comercial era claro. Terceiro, havia ritual. Todo mundo via a mesma coisa, no mesmo horário. Segunda-feira na escola, a conversa era sobre o episódio de Dragon Ball. Quarto, havia curadoria. Emissoras escolhiam o que exibir. Havia seleção, havia critério, mesmo que comercial. Isso criava memória compartilhada. Você não escolhia individualmente o que assistir. Você participava de uma experiência coletiva programada. E isso formava pertencimento geracional. Quando você fala geração Pokémon ou geração Cavaleiros do Zodíaco, você está falando de rituais compartilhados em horários fixos na TV aberta. Isso não era entretenimento, era estrutura de identidade. E então veio a primeira virada. A morte começou em 2005. Não de forma óbvia, foi gradual. E o primeiro golpe veio de um lugar que ninguém considerava ameaça direta: TV a cabo. Em 2005, canais como Cartoon Network, Nickelodeon e Discovery Kids começaram a expandir agressivamente no Brasil. Eles não eram novidade, já existiam desde os anos 90, mas agora estavam em pacotes básicos de TV paga, acessíveis para a classe média emergente. E eles ofereciam algo que a TV aberta não conseguia competir: programação infantil 24 horas por dia. Não era bloco de manhã, não era só sábado, era o dia inteiro. E com uma diferença brutal: zero compromisso com a audiência geral. A Globo precisava equilibrar programação infantil com audiência adulta, Jornal Nacional, novela. O SBT precisava equilibrar infantil com auditório e fofoca. Os canais de cabo não precisavam equilibrar nada, eles eram monossegmentados.
E isso gerou uma migração silenciosa. Famílias que tinham TV a cabo começaram a substituir o ritual da TV aberta pelo ritual do Cartoon Network. Cartoon Network tinha As Meninas Superpoderosas, Laboratório de Dexter, Coragem, o Cão Covarde, Ed, Edd e Ned. Tudo original, tudo novo, tudo colorido, tudo sem corte comercial agressivo. Nickelodeon tinha Bob Esponja, Rugrats, Avatar. Discovery Kids tinha conteúdo educativo segmentado. E a TV aberta começou a perder relevância para quem tinha acesso. Mas aqui está o ponto crucial. A TV aberta não reagiu aumentando o investimento, reagiu diminuindo. Por quê? Porque a lógica comercial mudou. Anunciantes perceberam que crianças de classe média estavam migrando para o cabo. Quem ficou na TV aberta era classe C e D, e o valor publicitário desse público era menor. Então, o investimento caiu. A Globo começou a reduzir produção própria. O SBT começou a exibir mais reapresentação. A Band Crianças começou a definhar. E a TV Cultura, que era pública, começou a sofrer com corte de verba. Isso criou um ciclo vicioso. Menos investimento significa conteúdo pior. Conteúdo pior gera mais migração para o cabo. Mais migração resulta em menos audiência. Menos audiência leva a menos investimento. E então veio a segunda virada. Em 2011, a Netflix chegou ao Brasil. Inicialmente, ninguém considerou isso relevante para a TV infantil. Mas em 2015, a Netflix lançou uma estratégia brutal: licenciamento agressivo de bibliotecas infantis inteiras, mais produção própria segmentada por idade. Eles compraram os direitos de exibição de DreamWorks, Nickelodeon, Disney e começaram a produzir séries infantis próprias, como Beat Bugs, Trollhunters, Castlevania, voltado para público teen. E ofereceram algo que o cabo não oferecia: controle parental algorítmico mais ausência total de horário fixo. Pais podiam escolher o que o filho assistia. Filhos podiam reassistir episódios infinitamente. Não havia compromisso com grade, não havia espera, não havia ritual compartilhado. Era consumo sob demanda, individualizado, sem curadoria coletiva. E isso matou o conceito de horário nobre infantil. Porque agora, a criança não precisava esperar sábado de manhã. Ela podia assistir o que quisesse, quando quisesse. E os pais adoraram. Porque significava controle total e silêncio garantido. Criança no streaming significa criança quieta. E a TV aberta perdeu a última vantagem competitiva: o ritual. Porque se o valor era conteúdo disponível a qualquer hora, a TV aberta nunca ia ganhar dessa briga. Ela dependia de horário fixo, ela dependia de grade, ela dependia de todo mundo vendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E o streaming destruiu isso. Então, entre 2015 e 2020, a TV aberta reagiu da única forma possível: desistiu. A Globo cancelou o TV Globinho em 2015. O SBT reduziu ainda mais a programação própria. A Band Crianças foi extinta. A TV Cultura sobreviveu, mas com investimento residual. E o mais importante, nenhuma emissora anunciou isso como derrota. Elas simplesmente pararam de produzir. Substituíram conteúdo próprio por licenciamento barato, séries de terceiros e reapresentações infinitas. O público infantil que ficou na TV aberta virou resíduo. E aí veio a terceira virada, a definitiva. Se o streaming matou o ritual, o YouTube matou a curadoria. E fez isso oferecendo algo que nenhum canal de TV ou streaming conseguia competir: conteúdo infantil infinito, gratuito, algoritmicamente otimizado para retenção máxima. Entre 2016 e 2024, o YouTube se tornou o maior canal infantil do mundo. Não por decisão editorial, por incentivo algorítmico. O modelo é simples. Creators produzem vídeos infantis coloridos, repetitivos, de baixo custo. YouTube recomenda com base em retenção, tempo assistido e cliques. Crianças assistem porque o algoritmo aprendeu exatamente o que prende a atenção infantil. Creators ganham dinheiro por visualização. Ciclo se retroalimenta.
E o resultado foi a substituição de curadoria humana por curadoria algorítmica. Não existe mais uma pessoa dizendo, esse conteúdo é bom para crianças. Existe um sistema dizendo, esse conteúdo retém crianças. E retenção não é qualidade. Retenção é estímulo, é cor saturada, é som agudo, é repetição, é surpresa falsa a cada 8 segundos, é galinha pintadinha com 50 bilhões de visualizações, é Vlad and Nicky com 100 milhões de inscritos, é Diana and Roma com narrativas repetitivas infinitas, é Elsa Gate, vídeos perturbadores disfarçados de conteúdo infantil. E pais deixam. Porque YouTube é grátis, infinito e silencia a criança. Não precisa de assinatura, não precisa de cabo, não precisa de TV, só precisa de celular mais Wi-Fi. E a TV aberta perdeu até o último reduto, a classe C e D. Porque agora, mesmo quem não tem dinheiro para Netflix ou cabo, tem YouTube. E YouTube é mais eficiente em prender atenção do que qualquer programação infantil tradicional. Então, entre 2020 e 2024, a programação infantil na TV aberta brasileira virou resíduo estatístico. Não morreu com anúncio, morreu com substituição silenciosa. E o mais importante, ninguém sentiu falta coletivamente, porque não houve evento de ruptura. Não teve dia em que a Globo disse, acabou. Teve erosão gradual. E erosão não gera revolta, gera esquecimento. E é exatamente isso que aconteceu. Agora vem a parte que ninguém fala. O que realmente se perdeu quando a programação infantil na TV aberta morreu? Não foi desenho animado. Desenho animado continua existindo, mais do que nunca. O que se perdeu foi, primeiro, curadoria como formação cultural. Quando uma emissora escolhia o que exibir, havia seleção, havia critério, mesmo que comercial. Havia alguém dizendo, isso é adequado. No YouTube, não existe isso. Existe o que retém, e o que retém não é necessariamente o que forma. Segundo, ritual compartilhado. Quando todo mundo via a mesma coisa no mesmo horário, havia experiência coletiva. Segunda-feira na escola, todo mundo tinha visto o mesmo episódio. Hoje, cada criança vê uma coisa diferente, em horários diferentes, em algoritmos diferentes. Não existe mais memória compartilhada. Terceiro, temporalidade estruturada. TV aberta ensinava espera. Você esperava sábado, você esperava o episódio novo. Você aprendia que nem tudo está disponível imediatamente. Streaming e YouTube destruíram isso. Tudo está disponível sempre, e isso gera ansiedade de abundância. Quarto, limite natural de consumo. Quando acabava o bloco infantil, acabava. Você ia fazer outra coisa. Hoje, o YouTube nunca acaba. Sempre tem próximo vídeo, sempre tem recomendação. A criança nunca sai sozinha. Quinto, gratuidade sem custo oculto. TV aberta era grátis. YouTube também é grátis, mas TV aberta te vendia produto. YouTube te vende atenção. E a atenção infantil virou commodity algorítmica. Então, o que se perdeu não foi conteúdo, foi estrutura, foi ritual, foi formação coletiva. E ninguém anunciou essa perda, ela foi silenciosa. Hoje, a programação infantil brasileira na TV aberta é irrelevante. Não porque as emissoras desistiram, mas porque o modelo não faz mais sentido econômico. Anunciantes migraram para o digital. A audiência migrou para o streaming e YouTube. Custo de produção própria é alto, retorno publicitário é baixo. E nenhuma emissora vai investir em algo que não gera receita. Então, o que sobrou? Reapresentações baratas, licenciamento de terceiros e silêncio editorial. O SBT ainda exibe Patrulha Canina e Detetives do Prédio Azul, mas sem investimento próprio real. A Globo ocasionalmente repete Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas como conteúdo de arquivo, não como estratégia. A TV Cultura ainda produz, mas com verba residual e audiência microscópica. E isso não é fracasso das emissoras, é resultado lógico de incentivos. Quando o streaming oferece biblioteca infinita sob demanda, quando o YouTube oferece conteúdo gratuito infinito, otimizado por algoritmo, quando o cabo oferece segmentação 24 horas, a TV aberta perde em todas as frentes. E ela perdeu.
Não porque fez mal, mas porque o jogo mudou. E o novo jogo não premia ritual, premia retenção. Não premia curadoria, premia quantidade. Não premia formação, premia atenção capturada. E é exatamente isso que você está vendo hoje. Então, o que isso muda na sua vida? 3 coisas. Primeiro, você não está ficando velho. A cultura infantil mudou estruturalmente. Você sente a diferença porque existe diferença real. Não é nostalgia, é diagnóstico. Segundo, você pode ter critério. Agora que você entende o mecanismo, você pode escolher com consciência. Você pode decidir se quer que seus filhos, ou você mesmo, consumam conteúdo curado ou algorítmico. Você pode buscar ritual. Você pode criar limite. Você não precisa aceitar o modelo atual como inevitável. Terceiro, você não está sozinho. Milhões de pessoas sentem a mesma coisa. Não porque são nostálgicas, mas porque perderam estrutura de pertencimento. E entender isso te dá vocabulário para nomear o desconforto. Você não precisa sentir culpa por preferir o antigo. Você precisa entender por que o antigo funcionava e o que o novo modelo sacrificou. Porque o presente não é melhor, é diferente. E diferença sem consciência vira alienação. A transformação silenciosa dos canais infantis brasileiros não foi sabotagem, foi inevitabilidade econômica. Streaming venceu o ritual. YouTube venceu a curadoria. Algoritmo venceu a formação. E a TV aberta não tinha como competir. Mas a pergunta que fica não é quem matou a programação infantil? A pergunta é o que a morte dela revela sobre o mundo atual? Revela que vivemos em um sistema onde retenção vale mais que formação, onde quantidade vale mais que curadoria, onde individualização vale mais que ritual compartilhado. E você pode aceitar isso, ou pode ter critério. A autópsia está completa. Agora você decide o que fazer com o diagnóstico.